Olá a todos, meu nome é Henrique, eu estou no sétimo período do curso de História da Univale e sejam todos bem-vindos à nossa última aula sobre a questão da Palestina. A aula de hoje é a continuação de nossa aula anterior e o tema será Yasser Arafat, a Fatah e as consequências da Guerra dos 6 Dias, sendo ela a parte 2 de nossos estudos sobre a questão da Palestina. Nosso objeto de conhecimento segue sendo a questão da Palestina, então vamos começar com o nosso ritual padrão. Vamos relembrar nossa última aula. Em primeiro lugar, após a Guerra dos 6 Dias, o Yasser Arafat ele assume a Organização para a Libertação da Palestina, que é a OLP. Uma de suas falas seria pegar em armas e lutar. Esse era um dos objetivos do Yasser Arafat à frente da OLP. A Fatah, que era uma organização política e militar que foi fundada também pelo Yasser Arafat, foi responsável por ataques a locais públicos em Israel. Israel revidou com força. E o Setembro Negro ele foi uma série de violentos enfrentamentos entre os próprios árabes, sendo os palestinos, conhecidos como fedaíns, contra o exército da Jordânia. Na aula de hoje, vamos começar falando agora sobre o Setembro Negro, mas não os movimentos que aconteceram em 1970, como nós vimos na última aula, mas sim o grupo terrorista que surgiu a partir deles, que ficou conhecido como Setembro Negro. Que em 1972 eles ficaram conhecidos no mundo todo. E agora nós vamos entender por quê. Aqui ao lado, uma imagem de um dos terroristas do grupo Setembro Negro. Eles ficaram conhecidos em 1972 por conta dos atentados que eles realizaram nas Olimpíadas de Munique, na Alemanha. Eles sequestraram atletas e treinadores israelenses durante os Jogos Olímpicos. E como resultado, isso ocorreu em 6 treinadores de Israel mortos, 5 atletas de Israel mortos, 5 terroristas palestinos do grupo Setembro Negro foram mortos e um policial alemão também morreu. Aqui ao lado tem uma das fotos mais famosas, se não a mais famosa desse período. Essa foto ela circulou em diversos jornais, não só de notícia como de esportes, por conta do nível que foi o atentado. E esse grupo, e tendo esse grupo a partir da figura dessa foto, eles ficaram conhecidos no mundo todo e o mundo começou a conhecer o nível dos terroristas palestinos que estavam surgindo. Claro que Israel não iria deixar barato um acontecimento desse nível, então eles contra-atacaram logo em seguida. O contra-ataque deles partiu a partir da Mossad, e a Mossad ela matou diversos líderes da OLP, da Organização para a Libertação da Palestina, em uma operação conhecida como a Cólera de Deus. Esse aqui ao lado é o símbolo da Mossad, e a Mossad ela é o serviço secreto de Israel. É uma das agências de inteligência mais famosas e temidas do mundo. Vocês já devem ter ouvido falar em jogos, filmes, séries, talvez vocês tenham assistido, sobre a CIA nos Estados Unidos, sobre a KGB na antiga União Soviética. A Mossad está no nível dessas duas. Alguns especialistas falam que é até maior do que essas duas agências em termos de efetividade. E eles se provaram efetivos nessa época. E a palavra Mossad significa o instituto em hebraico. E a razão pela qual Israel tem um serviço de inteligência tão forte, tão importante, é porque eles se entendem cercados por inimigos naquele território árabe. Então, para eles, todos os países que fazem fronteira são inimigos. Por isso que é necessário ter um serviço de inteligência tão poderoso. Em 1974, 2 anos depois desse massacre nas Olimpíadas, a Palestina volta a discursar na ONU, através da figura do Yasser Arafat. Ele é convidado para discursar na Assembleia Geral da ONU e ele vai falar sobre a questão da Palestina. Ele vai falar sobre a questão da Palestina sem citar Israel, falando apenas sobre a Palestina. Eu peguei 2 trechinhos do discurso aqui dele. O primeiro, ele fala que eu sou um rebelde e a liberdade é a minha causa. Ou seja, ele se entende como um rebelde, só que a rebeldia para ele é lutar pela liberdade. E a outra e mais famosa frase, ele fala o seguinte: eu venho a vocês trazendo em uma mão um ramo de oliveira e a arma de um lutador pela liberdade na outra. Não deixem o ramo cair da minha mão. Não deixem o ramo cair da minha mão. Aqui o Yasser Arafat discursando na ONU. Esse trecho do discurso dele é bem emblemático, é bem fácil de encontrar por aí se vocês pesquisarem.
e até é considerado um dos discursos mais polêmicos da ONU, por conta da questão da Palestina que estava em alta. A ideia da arma e do ramo de oliveira se dá exatamente pela paz e pela guerra. Como ele diz, ele é um rebelde e a liberdade é a causa dele. Então ele está indo com o ramo de oliveira, que representa a paz, só que também com a arma de um lutador pela liberdade. Avançando um pouco no tema, eu peguei algumas notícias para vermos como está o conflito nos dias de hoje. Então, matéria do G1 de 2020. Israel lança ataque sobre base do Hamas, que também é um grupo terrorista palestino, em Gaza, em resposta a disparo de foguetes. O que são os polêmicos assentamentos de Israel na Cisjordânia, foco de conflito histórico, da BBC, também de 2020. Na revista Veja, a Palestina diz que vai se declarar um Estado se Israel anexar Cisjordânia, 2020 também. É o País, lei marcial da ocupação israelense priva 2,5 milhões de palestinos dos direitos civis. Essa matéria de 2019. Jornal O Globo, presidente palestino corta relações com Israel e Estados Unidos. Também de 2020. Então, como vocês podem ver, o conflito não se resolveu ainda nos dias de hoje e não está perto de se resolver. Esse conflito ainda vai longe. Os Estados Unidos sempre esteve muito ligado também, mas não temos como falar isso, pois nossa aula já está para acabar. Mas antes de terminar, eu tenho que falar, lá na nossa primeira aula, eu apresentei essa foto para vocês, de um rebelde palestino no protesto contra Israel em 2018. E eu tinha prometido que eu explicaria um pouco mais sobre ela. Eu falei que ela tinha sido comparada com uma pintura, com um quadro da Revolução Francesa. E esse aqui é o quadro. O nome do quadro é A Liberdade Guiando o Povo, do Eugène Delacroix. Ele foi pintado em 1830 e, como o próprio título deixa bem claro, aqui temos a Liberdade, que é essa mulher, carregando a bandeira da França, e a liberdade está guiando o povo. Como eu disse, o quadro ele é sobre a Revolução Francesa. E dá pra ver que a foto é bem parecida mesmo, a ideia da arma numa mão, a bandeira no outro, e a ideia do combate pela liberdade. Então, para sintetizarmos nossa aula de hoje, nós vimos que, inspirados nos eventos do Setembro Negro, alguns terroristas palestinos adotaram o nome de Setembro Negro e causaram um massacre nos Jogos Olímpicos de 1972, em Munique, na Alemanha. O Mossad, que era o serviço secreto israelense, reprimiu com força esse atentado, e é por isso que ainda hoje o Mossad é considerado um dos principais serviços de inteligência do mundo. E em 1974, Yasser Arafat discursou na ONU sobre a situação da Palestina, e o seu discurso foi focado apenas sobre a Palestina. Ele não citou Israel. Mas não acaba por aqui. Não temos tempo de trabalhar todos os assuntos sobre a questão da Palestina. Então aqui fica a sugestão para caso vocês queiram se aprofundar em seus estudos, caso vocês tenham gostado do tema. Eu trouxe 4 recomendações para vocês. Vocês podem pesquisar sobre a cidade de Jerusalém, sobre a guerra de Yom Kippur, sobre a primeira intifada e sobre a segunda intifada. Intifada quer dizer revolta ou levante. Então são 4 temas que vão ajudar vocês, que eles poderiam ser uma aula, mas por conta de tempo, não vai dar tempo. Então eles vão ajudar vocês a entender melhor sobre a questão da Palestina. Espero que vocês tenham gostado. Essa é a nossa última videoaula. E aqui estão nossas referências e as matérias de jornais que foram utilizadas para ilustrar o conflito nos dias de hoje. Foi muito bom dar essas aulas para vocês. Muito obrigado, fiquem bem e até uma próxima oportunidade.